lá. Dando sequência, então, ao nosso conteúdo, trabalhando ainda com as modalidades de lançamento tributário, nós vamos ver o seguinte, ó, existem 3 modalidades distintas de lançamento tributário. Lançamento por declaração, de ofício ou por homologação ou autolançamento, certo? Lançamento por declaração ou misto. Essa é aquela hipótese em que há um ato ativo, então, do contribuinte em levar determinadas informações relevantes para a autoridade tributária e, a partir dessas informações, a autoridade faz, então, o lançamento tributário. Então, ambas as partes, tanto o credor quanto o devedor, participam do processo de lançamento, certo? Essa primeira modalidade está lá no 147, que ela estabelece esses elementos, a necessidade de haver uma declaração prévia do contribuinte para que após essa declaração, então, o fisco possa, a partir daquelas informações, fazer, então, o lançamento tributário, certo? Essa declaração é uma típica obrigação acessória, da qual a sua inobservância pode decorrer, então, em multa, né, conforme o tributo e a legislação aplicável, mas é uma típica obrigação acessória, certo? Diferente da obrigação principal que nós vimos, então, lá na aula passada. Exemplos disso: imposto de transmissão de bens imóveis, imposto de transmissão causa-morte e doação. Ambos nós precisamos apresentar uma declaração informando quem é o vendedor, por exemplo, no ITBI, o vendedor, o comprador, qual o valor do negócio, quando foi realizado o negócio, certo? E a partir dessas informações, o fisco, então, faz o lançamento tributário, certo? É possível retificar a declaração? É possível a retificação, mas com observância lá no parágrafo 1º de 147, que nós temos que observar o seguinte, ó, a retificação pode ser provocada pelo próprio declarante, e caso ela objetive reduzir, ela tem que observar o seguinte: mediante a comprovação de que a declaração realmente continha erros, um erro e não foi algo proposital, e antes da notificação para o pagamento. Então, eu teve um equívoco, eu fiz uma declaração equivocada, eu preciso fazer ela antes da notificação do pagamento, certo? Então, antes de efetivamente concluir o lançamento, concluir o lançamento antes de eu ser notificado da cobrança. O que mais? Lançamento por arbitramento. O que é isso? É uma espécie, uma modalidade? Não é. Não é uma modalidade de lançamento. Ela é apenas uma situação que pode ocorrer nesse tipo de lançamento. Lançamento por declaração, quando o contribuinte apresenta declarações das quais não se possa dar fé ou for omissa ou então notificado para prestar esclarecimentos não presta. Então, as informações são insuficientes ou imprecisas ou ainda causa dúvida em relação à sua efetividade, não são fidedignas. Nesse caso, o fisco pode, a partir de uma estimativa, fazer um arbitramento daquelas informações para fazer o lançamento. Eu botei um exemplo para vocês ali, isso ocorre muito. O indivíduo, numa relação de compra e venda do imóvel, ele apresenta na declaração do ITBI, informando que a transação do imóvel, que o valor de mercado, por exemplo, é 2 milhões, ele diz que a negociação foi de 20 mil. Nesse caso, o fisco, diante dessa informação, que uma simples apuração do imóvel, da localização, do tamanho, facilmente consegue identificar que não vale 20 mil. Nesse caso, ele vai desconsiderar essa declaração e vai fazer um arbitramento para apuração do imposto, certo? Na sequência, qual a outra modalidade? Modalidade de lançamento de ofício. Lançamento de ofício é aquela que a atuação é toda do fisco. O contribuinte, ele apenas praticou o fato gerador e fica aguardando ser notificado do crédito para realizar o pagamento. Não tem participação nenhuma dele no que tange ao lançamento tributário. Ele não precisa apresentar declaração, ele não faz nada, ele não antecipa pagamento, não faz nada. Ele espera ser notificado. Temos exemplos típicos desse: o IPVA, o IPTU, as taxas, contribuições da melhoria, contribuição da iluminação pública. O contribuinte não faz nada, ele só aguarda receber a notificação do pagamento, a notificação do lançamento para que ele faça, então, o pagamento, certo? O lançamento de ofício, então,
ele pode ser revisto pela autoridade administrativa somente nas hipóteses taxativas lá do 149 também. Então, esses tributos, a lei estabelece que o lançamento é de ofício, mas assim como nas outras modalidades, ele só pode ser alterado, então, preenchidos os requisitos lá do 149 do Código Tributário Nacional, certo? Aqui, eu botei uma observação. A jurisprudência do STJ admite essa revisão de ofício do lançamento quando houver erro de fato. Ou seja, havia uma inexatidão dos dados fáticos, da situação fática, realmente o fisco não tinha conhecimento por falta de informações que foram prestadas. Quando toma o conhecimento adequado dos fatos, ele pode, então, fazer a revisão do lançamento de ofício. Caso seja erro de direito, o que isso quer dizer? Quando, por culpa do próprio fisco, ele aplicou erroneamente a legislação. Ele deveria aplicar uma alíquota de 3 e aplicou uma alíquota de 2. Interpretou errado que é um determinado serviço prestado, por exemplo. Nesse caso, o que nós vamos apurar aqui? Nós vamos identificar que esse erro de direito não é erro de fato. Portanto, segundo o STJ, erro de direito não admite a revisão de ofício por parte do fisco, certo? De ofício, ele pode revisar o lançamento quando for erro de fato. Erro de direito, uma má interpretação da lei, não admite a revisão por parte do fisco, certo? E, por fim, lançamento por homologação, ou também chamado de autolançamento. Este aqui é o mais cômodo para o fisco, porque aqui é a situação em que o fisco ele simplesmente fica aguardando o contribuinte prestar as informações, fazer a apuração do valor e pagar. Então, o fisco ele recebe tudo pronto, recebe o dinheiro e ele fica aguardando. Ele tem um prazo para, então, a partir daquelas informações, daquele pagamento, apurar se estão corretos ou não. Se estão corretos, homologa. Se não, autua. Faz um novo lançamento, então. Ele primeiro vai fazer um novo lançamento de eventual valor pendente de pagamento, ou então pode haver até uma autuação, caso não tenha sido feita a declaração e não tenha sido realizado o pagamento. Certo? Artigo 150, então, do CTN. Aqui o contribuinte faz todo o trâmite, inclusive antecipa o pagamento, mas lembrando que só vai haver a extinção do crédito quando houver a homologação desse lançamento por homologação. Eu botei alguns exemplos: ICMS, ISS, IPI, Imposto de Renda, COFINS. O que isso quer dizer? Aqui o contribuinte apura. Vamos dar um exemplo do ISS. O prestador de serviço, ele presta o serviço, ele vai lá no programa, agora tudo informatizado, na maioria dos municípios, vai lá, faz o lançamento informando qual foi o serviço, quanto foi o valor, apura-se qual o valor do tributo e paga. Então, a partir dali, o fisco tem um prazo para apurar se esse lançamento foi correto ou não e homologar ou não esse lançamento. Eu falei que o imposto de renda adota-se essa modalidade de lançamento, mas tenham cuidado aqui, não confundam com a declaração anual do imposto de renda da pessoa física. Não confundam-se com modalidade de lançamento por declaração. A modalidade de lançamento do imposto de renda é por homologação. O contribuinte faz a apuração de todo o valor e paga antecipadamente. O fisco vai apurar se esse valor está certo ou está errado. Então, não tem nada a ver com a declaração anual. A declaração anual do imposto de renda não tem nada a ver com a modalidade de lançamento. Isso é muito comum cair em prova, induzindo o candidato a erro, no sentido de que a pessoa já assimila a modalidade por declaração, imposto de renda, ou por exemplo, declaração. Não caiam nessa. O imposto de renda, o lançamento é por homologação. A declaração anual, ela faz parte desse processo de lançamento por homologação, certo? Então, qual o prazo que o fisco tem para apurar se está correto ou não esse lançamento por homologação? 5 anos. Prazo de 5 anos o fisco tem para apurar. Pode haver, então, a homologação expressa ou tácita. Transcorreu 5 anos e ele não fez nada, o fisco
não manifestou expressamente homologando, mas não fez um novo lançamento, perfeito. Houve a homologação tácita. Não pode, depois disso, fazer um novo lançamento de eventual crédito que não tenha sido pago. Isso é bem comum de ocorrer na prática. O fisco vai lá e faz lançamento posterior de lançamentos que já tinham ocorrido, que já tinham sido lançamentos por homologação, que já tinham sido homologados tacitamente. Certo? O parágrafo 4º do 150. O que mais que nós temos que observar aqui? A homologação pode ser expressa ou tácita, lembrando que, mesmo posterior ao prazo decadencial de 5 anos, caso haja ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nesse caso, então, aí não há esse prazo quinquenal. Então, se identificado dolo, fraude ou simulação, mesmo posterior a 5 anos, pode-se fazer um novo lançamento. Certo? Vamos ver o que mais que a gente pode destacar aqui. A entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito. A súmula 436 do STJ diz o seguinte, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui crédito tributário dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Por exemplo, eu fui lá e apresentei a declaração anual do imposto de renda, por exemplo, na qual informando que eu auferi determinada renda. Basta, simplesmente isso é suficiente, mesmo que eu não efetue o pagamento, é suficiente para o fisco, porque houve uma espécie de confissão da prática do fato gerador. Nesse caso, dispensa-se qualquer ato da autoridade administrativa, da autoridade fiscal, para que de fato seja constituído o crédito. Ele já se constitui por si só. Certo? E por fim, essa modalidade, então, é a que cada vez mais se atribui na prática, em razão da comodidade do fisco, que o contribuinte faz todos os atos e o fisco simplesmente aguarda o recebimento e faz posterior a avaliação se homologa ou não. No final do material de vocês, eu coloquei as 3 modalidades, por declaração, por homologação e de ofício. Então, iniciando que há uma maior participação do contribuinte por homologação, passando pela declaração, que há a participação mútua, e a de menor participação do fisco, que é a de ofício. Aliás, a menor participação do contribuinte, que é a de ofício, a maior participação do fisco. Certo? Homologação, o lançamento por homologação, há uma maior participação do contribuinte. Por declaração, há uma participação tanto do contribuinte quanto do fisco. E a de ofício, a atuação exclusiva do fisco na apuração do lançamento. Certo, pessoal? Qualquer coisa estou à disposição, vocês sabem. E nisso a gente acaba a primeira parte dessa unidade falando do crédito tributário, e nas aulas seguintes a gente dá sequência a essa unidade. Tá bem? Tchau, tchau, até a próxima aula.